Sérgio Ramos negocia aporte de 400 milhões na SAF do Juventude, Felipe. Olha que notícia aleatória. Bizarro, hein? Vamos entender essa história. O zagueiro Sérgio Ramos, deixa eu até aumentar aqui a fonte, aqui, ó. Pode estar prestes a iniciar um novo capítulo. Aliás, a notícia é do marketing esportivo. Tá, beleza. Pode estar prestes a criar um novo capítulo em sua carreira. Ídolo no futebol espanhol, o jogador integra um grupo de investidores interessados na aquisição da SAF do Juventude. Nessa semana, dirigentes alviverdes retornaram às conversas com a 511 Capital, grupo espanhol interessado em assumir o controle da futura Sociedade Anônima do Futebol durante uma reunião virtual. As tratativas haviam sido iniciadas anteriormente e voltaram a avançar nos últimos dias. De acordo com informações divulgadas pelo GE, a proposta apresentada gira em torno de 400 milhões de reais. Pelo modelo em discussão, se o Juventude vale 400, eu acho que o Futeboteco vale mais, hein? O Juventude manteria uma participação minoritária na SAF, além de garantir... é que o Botafogo foi comprado por isso, né? Além de garantir, o Cruzeiro também, o recebimento anual de royalties e um montante de saída cash out previsto em contrato, assegurando o retorno financeiro em uma eventual negociação futura. A proposta envolve a compra da maior parte das ações da futura SAF, mas também é importante, gente, lembrar que o Juventude não tem as dívidas que Botafogo e Cruzeiro tinham, e isso pesa, né? Com o objetivo de modernizar a gestão, ampliar investimentos e fortalecer o projeto esportivo do clube nos próximos anos. Mesmo com a venda majoritária, o Juventude preservaria a presença nas decisões estratégicas e participação nos resultados. Segundo a apuração do GE, Sérgio Ramos participa do projeto ao lado de um fundo internacional, que já iniciou análises detalhadas junto à diretoria alviverde. As negociações ainda estão em fase inicial e passam por avaliações jurídicas, financeiras e administrativas antes de qualquer definição oficial. A movimentação reforça o interesse do ex-capitão do Real Madrid em expandir sua atuação no mundo dos negócios ligados ao futebol. Multicampeão europeu e referência mundial na posição, Ramos busca agora contribuir com a sua experiência, visibilidade internacional e visão estratégica para o desenvolvimento de um clube brasileiro. Caso o acordo avance, o Juventude poderá entrar numa nova era marcada por maior estabilidade financeira, profissionalização da gestão e fortalecimento do elenco. Para o torcedor, a possível chegada de um nome de peso como Sérgio Ramos representa a expectativa de crescimento e maior protagonismo no cenário nacional. Paralelamente, o defensor também estaria envolvido em negociações para adquirir participação do Sevilha, clube que o revelou para o futebol mundial. A iniciativa demonstra o movimento do atleta em consolidar sua presença como investidor e dirigente no futebol internacional. Aos 39 anos, Ramos está sem clube desde sua saída ao Monte Rei, cairia como uma luva no Santos hoje. Ainda não anunciou oficialmente sua aposentadoria. Mesmo fora dos gramados, o zagueiro segue ativo no cenário esportivo e avalia novos caminhos para sua carreira, seja com o eventual retorno aos campos, seja com sua consolidação definitiva como empresário e investidor no futebol. Felipe, primeiro a gente precisa entender qual é de fato seria a participação não só do Sérgio Ramos, qual é a participação dele nesse fundo, o protagonismo dele nesse fundo. Acho que se usa muito o nome de alguém que é conhecido para se falar sobre isso, porque isso também rende manchetes. Mas qual seria a participação dele no dia a dia se esse fundo compra a SAF do Juventude, se o Sérgio Ramos teria alguma participação, ou se ele seria só um avalista no meio de uma galera que faz parte de um conglomerado que vai despejar dinheiro. Né? Não significa que ele vai ser o John Textor do Juventude. Esse é o primeiro caso. Segundo, ter o nome do Sérgio Ramos dá uma legitimidade para esse fundo, porque o Sérgio Ramos é um cara conhecido, é um cara sério, conhecido por ser sério, né? Toda a carreira. Agora, você acha que a gente conversou muito sobre isso com o Marra ontem, né? Ele falando muito de Premier League, um cenário que todos os clubes lá são donos. Você acha, cara, de fato que com esses pequenos movimentos que começam a aparecer, inclusive em times menores, a gente daqui 10 anos, os clubes todos vão se tornar SAF no Brasil, cara? Exceção a pequenos clubes que estão muito bem garantidos financeiramente?
Cara, com a chegada do fair play financeiro, algo que a gente sempre debate, pode criar, como dizem os mais cultos, né, um gap maior entre Palmeiras e Flamengo, que são hoje os clubes mais estruturados do Brasil do ponto de vista financeiro, em relação aos outros que estão aí, clubes grandes, gigantes, né, de torcidas importantes que têm dívidas na casa do bilhão já. Então, com fair play financeiro, Palmeiras e Flamengo acho que se distanciariam ainda mais em termos esportivos e, sobretudo, administrativos. Então, o caminho natural vai ser clubes como Juventude buscarem também uma SAF, né? A questão é, a 511 Capital é uma empresa conhecida no mercado, é uma empresa que tem know-how, é uma empresa que tem sucesso nesse tipo de aquisição de clubes? Qual é o histórico da 511 Capital? Eu acho que tudo isso tem que ser debatido e colocado na mesa antes da gente dizer se vai ser um bom negócio para o Juventude ou não. Óbvio que, do ponto de vista da informação, nossa, 90% da SAF, 400 milhões, o Juventude é um clube que não tem tanta dívida, viraria uma potência, poderia ser um Não, clube isso não. médio no Brasil, sabe? São várias questões que a gente teria que debater, mas como tem o nome do Sérgio Ramos aí, eu dei uma olhada aqui rápida no site da 511, não tem ele entre os membros da equipe. Talvez ele tenha sido Só utilizado um, como um intermediário, ou só como ele, de repente, ele é um investidor. A gente não ou um sabe, eu não investidor sei qual que é a também. relação dele. Ou um investidor também da 511, enfim, são questões que a gente vai aguardar maiores informações para justamente saber para onde vai essa questão do Juventude ser comprado, mas é o sinal dos tempos, cara. No resumo da ópera, para mim é um sinal dos tempos que estamos vivendo. A questão é, o Brasil é um. A gente debateu isso com o Marra, convido a todos a assistirem completa o papo de ontem que a gente falou sobre isso, né? O Brasil é um lugar atrativo aos olhos dos investidores. Eu acho que não. Alguém está tendo sucesso, alguém que comprou clubes aqui no Brasil. O City num projeto muito específico. Não é, mas o Bahia não é o clube principal do Não, grupo, é mas por isso apenas que ele. mais um Exato. ali, sabe? Por isso que é um projeto muito específico. O Botafogo a gente está vendo dia após dia, tá totalmente enrolado juridicamente. O Textor cada vez mais isolado. O Pedrinho é um outro caso, ele é um apaixonado pelo Cruzeiro, um empresário multibilionário que daqui a pouco pode enjoar e sair fora. Você fica sempre nessa iminência. Então, cara, o Brasil ainda, eu acho que não é também um cenário que os empresários, os grandes investidores do futebol olham e falam: aqui eu vou ter lucro. Nossa, aqui eu vou. Porque é muito difícil você comprar um Corinthians. É muito difícil você comprar um Flamengo, você comprar um Palmeiras. É difícil. Agora, eles olham para esses clubes, com todo o respeito à juventude, intermediários, menores. E qual é a certeza de retorno que isso vai dar? Sabe, são várias questões que a gente tem que analisar. Mas é um sinal, claro, que SAF hoje no Brasil é uma realidade, cara. É uma realidade. Só não sei se é atrativo. Esse é o ponto, assim. É isso.